Repórter Senado conta a história dos 25 anos das eleições diretas no Brasil. O programa relembra a campanha das diretas já e curiosidades da eleição presidencial de 1989, que teve 22 chapas e foi um marco para o país. A repórter Glauciene Lara mostra as mudanças na economia, na política e na legislação eleitoral. O papel da televisão e das novas mídias sociais nas campanhas eleitorais de 2014 também estão em destaque no programa, que discute ainda o desinteresse e o papel do jovem brasileiro no processo político. Até a polícia naquele tempo era muito enjoada, sabe? A gente tinha o maior medo de sair na rua, quando a gente estava desempregado. Na época foi o Tancredo Neves e a gente pensou assim, nossa, agora vai mudar. Sou muito desacreditado da política. 3 gerações que se encontram na história do país e das eleições. 1989 tem um significado especial para esta família. Foi quando o Rodrigo nasceu, a mãe dele, Raquel, votou para presidente da República pela primeira vez e o avô Moisés voltou às urnas para escolher o presidente depois de mais de 20 anos de ditadura militar. A gente tem aquela emoção, né, de votar por uma pessoa que a gente quer, né? Para nós foi um marco muito importante. A esperança, né, de melhorar, né, o país. Quer dizer, 29 anos sem eleição para presidente. Então foi um grande teste da redemocratização. O cientista político e professor da Universidade de Brasília, David Fleischer, lembra do interesse da imprensa internacional nas eleições de 89. Era um evento muito importante para o Brasil, para a América Latina, para a América do Sul. Então a cobertura tinha jornalistas do mundo inteiro. Os brasileiros queriam eleições diretas já em 84. Diretas já e eu quero votar para presidente eram as palavras de ordem da campanha. Dos filhos deste solo és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Mas a emenda Dante de Oliveira não conseguiu o número mínimo de votos na Câmara dos Deputados. Faltou os 2/3. Acho que faltou uns 30 votos para alcançar os 2/3 na Câmara. Mas provavelmente, se tivesse sido aprovado na Câmara, teria sido derrubado no Senado. A gente não sabemos escolher presidente, a gente não sabemos tomar conta da gente, a gente não sabemos nem escovar o dente, tem gringo pensando que nós é indigente. Inútil, a gente somos inútil. Não deu em 84, ficou para 89. A eleição realizada há 25 anos foi um marco na história do país. Não só porque foi a primeira direta do período democrático para presidente da República. Teve também novas regras eleitorais fixadas pela Constituição de 88. Abriu o voto facultativo para jovens de 16 e 17 anos. Também a Constituição de 88 permitiu que o analfabeto votasse, né? Uma grande batalha desde os anos 60. Outra particularidade, uma eleição solteira só para presidente, com 22 candidatos. Então, essa pulverização de candidatos. E havia muito mais destaque para aquele que se elege, a televisão, o rádio. Naquela época era mais fácil você pedir o registro provisório de um partido. Então era uma grande chance de promover e mobilizar seu partido. Pela primeira vez, os 82 milhões de eleitores votaram numa chapa formada por presidente e vice. O vice foi, no passado, separado. Jango, por exemplo, que se elege contra o pessoal de Jânio. Entre os candidatos, nomes ainda presentes na política brasileira. Collor, Lula, Roberto Freire, para governador do Serviço Militar, Fernando Gabeira, vote verde, vote na vida. Gabeira! Guilherme Afife,
Ronaldo Caiado e até o empresário e apresentador de TV Silvio Santos. A propaganda na televisão muito bem feita, ele subiu igual um foguete nas pesquisas, até ultrapassou Lula e Collor, né? Mas o TSE impugnou a candidatura dele. Figuras históricas da política brasileira também se candidataram, como Leonel Brizola, Mário Covas e o presidente da Constituinte, Ulisses Guimarães. No dia 15 de novembro, os candidatos mais votados foram Collor, Lula e Brizola. Eram os três que batiam mais fortemente contra o governo Sarney. Não era difícil, porque a inflação estava andando 90% por mês. Um mês depois, Collor e Lula disputaram um segundo turno, em 17 de dezembro. O confronto entre os dois mais votados era outra novidade das eleições de 89. É algo que vem com essa ideia de que aquele que seja eleito com uma legitimidade maior. Collor venceu com 53% dos votos válidos. Lula teve 47%. Nós vimos um candidato jovem e ele estava vindo mesmo com uma intenção muito boa, que era uma intenção de modificar. A televisão teve um papel decisivo no resultado. Primeiramente, em 89, a única forma de comunicação de massa que existia era a televisão. Além disso, em 89, nós tínhamos uma realidade onde a própria propaganda política, ou marketing político democrático, era uma novidade no país. Então, as pessoas não entendiam muito bem como fazer essa campanha democrática, utilizando o rádio e a televisão, sem as amarras da ditadura. Todas as propagandas do Collor na televisão eram de altíssimo nível técnico, que o brasileiro não tinha visto ainda, nem os marqueteiros brasileiros normais tinham visto. Mas a televisão foi muito importante. Os debates também foram muito importantes no primeiro e também no segundo turno. Os desafios para o novo presidente eram imensos. Em 89, o país de 147 milhões de habitantes atravessava uma crise econômica, com inflação de mais de 1000% ao ano. Eu sou daquela época ainda que tinha a inflação muito alta. Ter um carro zero era uma coisa que nem passava pela nossa cabeça. Hoje a pessoa começa a trabalhar com um ano, ela pode comprar um carro. Muita coisa mudou, outras nem tanto. A saúde é um caos. Isso nunca mudou. O filho, Rodrigo, não percebe tantas mudanças. Sei que o Brasil vem crescendo bastante, realmente isso ninguém pode negar. Só que eu acredito que ele está crescendo, mas está crescendo para os outros e não para o Brasil. Rodrigo é de uma geração que já não acredita na política e nos políticos. A gente está vivendo num mundo onde a cabeça deles não está acompanhando a nossa. E que vota por obrigação. Sou muito desacreditado da política, então só tirei quando fui obrigado mesmo. O avô Moisés, de 88 anos, que já viveu 2 ditaduras, faz questão de participar das eleições. Porque eu votei no Eurico Gaspar Dutra, né? E no Juscelino Kubitschek, no Getúlio Vargas, depois que ele saiu da ditadura, ele candidatou uma vez ainda, né? Acho importante, né? A gente ainda votar, né? Mesmo com opiniões diferentes e até opostas, a esperança da família Reis está na juventude. Eu acredito na renovação, em novos políticos, pessoas com outros pensamentos. O jovem hoje ele tem outra cabeça, então ele não pode desistir. É ele que tem nas mãos a mudança. E vivemos, ainda somos os mesmos. Eu não perdi ainda a esperança. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. No próximo bloco, as mudanças no país, nas eleições e nas campanhas eleitorais nos últimos 25 anos. E uma pesquisa retrata o desinteresse do jovem brasileiro pela política. O Repórter Senado volta em instantes. Até já!